Olá a todos do canal Encontre Graça. Eu me chamo Ismael e estou aqui mais uma vez para nós juntos estarmos compartilhando um pouco da palavra do nosso Trino Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7. E o versículo de número 14. Nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos teus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. O nosso Deus diz esta palavra para alguém que colocou algo no teu coração, que era construir um templo, para que o nome do nosso Deus fosse glorificado. Ele, como rei agora, ele queria sentir a presença daquele Deus ao qual o teu pai e os teus antepassados conheceram no deserto, que Deus livrou com o braço forte do Egito. Quantos livramentos deu para aquele povo. Davi, o seu pai, quis construir o templo. Davi, o seu pai, desenhou o templo do jeitinho que o Senhor falou com ele. Mas Deus não permitiu que ele fizesse. Mas Deus prometeu a ele que da descendência dele viria um, que este sim construiria um templo. Não como sua morada, porque nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, não. Mas era para que Deus manifestasse a glória dele, quando aquele povo reunido estivesse naquele lugar e conclamasse de todo o coração, Deus manifestasse a glória dele naquele lugar, para que aquele povo soubesse, cresce, temesse, que Deus continuava sendo o mesmo Deus que operou os seus milagres no passado, continuava ainda nos dias de hoje, no tempo dele, fazendo os mesmos sinais de prodígios e de maravilha. No capítulo de número 6 e no versículo de número 28, Salomão ele faz uma oração ao Senhor. O templo está pronto. Ele está fazendo alguns dias de festa, em consagração já por aquele templo está pronto. Mas ele ora ao Senhor, porque para ele não importava só o templo estar pronto. Era necessário que Deus manifestasse a glória dele naquele lugar, porque de nada vale o templo estar todo adornado, bonito, lindo, segundo as especificações ao qual Deus mostrou que seria e como seria. E ele faz igual estava predito que seria feito. Mas ele ora ao Senhor, pedindo a graça de Deus naquele lugar. Ele fala: Senhor, quando este povo estiver prostrado de joelhos neste lugar, clamando de mãos estendidas neste templo, faça-se presente. Derrame a tua glória no nosso meio, para que este povo te sirva de todo o coração, de todo o teu entendimento. E Salomão se derrama na presença do Senhor e clama. E no capítulo de número 7, ao qual nós iniciamos esse texto, no versículo 12 e 13, Deus responde esta oração que no capítulo 6 e no versículo 28 Salomão faz.
E Deus responde a oração dele, amados. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, igreja. Em meio às adversidades, em meio ao tempo ao qual nós temos vivido, quantas palavras de sentença posta sobre a nossa nação, palavras que tentam nos subjugar. Nós temos que clamar, nós temos que buscar a face desse nosso Deus, e Ele tem esperado que nós venhamos nos prostrar e buscar a face dEle. E Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é reconhecer a presença dEle em nosso meio, e na presença de quem nós estamos, e glorificarmos e exaltarmos o nome dEle pela tua misericórdia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Quantos de nós perderam o desejo de orar, de buscar a presença deste Deus, de intercedermos pela nossa nação, de intercedermos por aquele ao qual está fragilizado, que necessita de uma resposta de Deus? Quantos de nós temos perdido a força? Não temos mais tirado um tempo de adoração, de oração. Não temos mais descido na presença de Deus. Não temos mais contemplado as tuas graças, as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Temos andado distante. Mas o Senhor está com as tuas mãos estendidas. O avivamento que Ele quer fazer em nosso meio tem que começar de nós, de dentro para fora. Nós temos que nos desmanchar na presença do nosso Deus e clamar. Nós temos visto nos tempos ao qual nós temos vivido a nossa nação, o nosso povo sendo subjugado, o nosso povo se prostrando diante a conceitos de homens que tentam decretar coisas sobre as nossas vidas, tentam apontar os dedos para nós, querendo ditar regras para nós, de maneira qual nós temos que viver, o que nós devemos falar e de que maneira que nós devemos falar. E muitas vezes nós nos dobramos diante destes homens, que se assentam nas cadeiras de exaltação, ao qual o nosso Deus coloca. Mas a palavra do Senhor diz que da mesma sorte que Ele coloca estas pessoas neste lugar, Ele arranca. Quando esses querem para eles a glória que é só do nosso Deus, louvado seja o nome dEle. Que nós possamos orar por aqueles que necessitam de oração, por aqueles que necessitam ser alcançados pelo Senhor. O Senhor nos comissionou para isso. Que nós possamos descer e entender que a nossa vida, se ela não for uma vida de oração, se nós não nos humilharmos na presença do Senhor como Ele pede, nós não vamos conseguir, amados. Nós não vamos conseguir. E para quem nós somos comissionados, para quem nós somos chamados, a não ser para adorar, para clamar, para intercedermos uns pelos outros, por aqueles que estão necessitados. Nós temos orado neste tempo ao qual nós temos vivido, a nossa nação sendo subjugada. Muitos tomando partido de lado A, lado B, quando nós sabemos que homens são falhos, são falíveis,
e nada podem fazer pela nossa vida se Deus não ordenar que faça. O salmista diz: quando eu temer o mal, confiarei no Senhor. E isto é real. Que nós não venhamos ser subjugados por homens, irmãos. Que nós, às vezes, nos prostramos diante de homens. Tememos homem por causa de uma palavra. E não oramos por aqueles que, por causa dessa palavra desses homens, que se sentam na cadeira de exaltação por misericórdia de Deus que colocou nesses lugares. Mas esse mesmo Deus, eu digo novamente, que colocou esses assentados nessas cadeiras de exaltação, este próprio Deus, ele arranca. Se esse não glorificar o nome do Senhor, se esse endurecer o coração a servir e querer a glória que é somente de Deus, e ela é indivisível, e Deus não divide ela com homem nenhum. E ai desse que tenta pegar para si uma glória que é de Deus. Mas se há uma permissibilidade, Deus pode usar sim homem, como a palavra do Senhor nos mostra. Várias pessoas que Deus usou para subjugar uma nação rebelde, porque endureceu o coração a servir e não deu crédito à palavra do Senhor, e não deu ouvido à palavra de Deus, deixou de orar, deixou de buscar, deixou de contemplar a face do nosso trino Deus, andaram segundo as suas próprias concepções, as suas próprias verdades, se distanciaram da presença de Deus. Deus sim permitiu que esses fossem subjugados para que o nome dele, de Deus, fosse glorificado. Eu oro por esses, neste momento ao qual nós estamos passando, vocês estão entendendo. Muitos pais de família já estão temerosos porque podem perder os seus empregos. Muitas firmas os proprietários estão com medo porque podem fechar, e eles temem, porque são muitos trabalhadores que eles terão que mandar embora. É por esses que nós oramos, igreja. Porque eles são arrimos de família e ele precisa levar o pão de cada dia para dentro do seu lar, para o sustento da tua casa. E nós tememos um homem por causa da palavra, mas nós não nos dobramos na presença de Deus para nós intercedermos para a nossa nação. Nos prostramos com medo de uma palavra de homem, mas não glorificamos a Deus. E eu digo, se é Deus que está no controle, se Deus está no negócio, se a permissibilidade de Deus usar esta pessoa para subjugar esta nação, queira o homem ou não, isso vai acontecer, porque é ordenança de Deus. Mas se não for Deus, este que tenta fazer isso, vai ser responsabilizado por Deus. Deus vai cobrar. Mas para isso, a igreja militante do Senhor, que glorifica verdadeiramente e exalta o nome do Senhor, é o momento da igreja não ficar temerosa, é o momento da igreja clamar, é o momento da igreja buscar, é o momento da igreja não ficar dividida, nem para A e nem para B, não, é para olhar para o alto de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e é Ele que está no domínio e no controle de tudo. Que nós venhamos nos prostrar na presença do nosso Deus, neste tempo ao qual nós temos vivido. Eu gostaria de clamar, eu gostaria de orar em prol da sua vida. E eu gostaria de convidar você
A todos vocês que estão inscritos no canal, Encontre Graça. E a todos vocês que ainda não se inscreveram, dê o seu like, se inscreva no canal. Nos comentários, deixe o seu nome. Coloque o nome da tua família. Nós gostaríamos de estar orando por vocês. Nós entraremos no propósito de oração. Nós entraremos no propósito de clamor, de intercessão em prol da nossa nação, dessas famílias, dessas empresas. Nós estaremos clamando pela nossa liderança, por aqueles, sim, que estão à frente dessas nações, que são líderes que estão colocados nesse lugar por misericórdia de Deus. E nós temos que orar por eles também. E é o momento, não de ficarmos temerosos, não. É o momento de nós clamarmos. É o momento de nós colocarmos a nossa boca no pó, de orarmos e buscarmos a face do nosso Deus, para que ainda o Senhor use de benevolência e de misericórdia com as nossas vidas, para que Deus nos responda. Da mesma sorte que Salomão, ele ora ao Senhor, ele busca algo que era agradável ao Senhor, para que o nome de Deus fosse glorificado. E assim Deus respondeu a sua oração. E Deus quer responder a nós. Se você crê nessa palavra, que vocês estejam conosco nesta jornada de oração, de clamor, de busca. E esse Deus ao qual nós anunciamos aqui neste canal, esse Deus ao qual nesta hora nós temos anunciado, Ele é fiel e justo para responder a nossa oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos teus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor que vela pela tua palavra, pois Ele não pode negar a ti mesmo. Que a palavra dele se cumpra em nossas vidas. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus.